Qual a importância de acender velas? Muito interessante, não é? As velas. Existem alguns complementos religiosos que dizem que seja desnecessário acender a vela. Outras estruturas religiosas, sim, detêm o saber e estimulam que as pessoas tenham esse momento de acender velas. Jesus, enquanto esteve no nosso plano aqui, terreno, terra, pulverizou a grande chama da luz, da oportunidade, da conexão e esperança, como divinos portais. Obviamente, as parafinas, o fogo acendido em tais parafinas já era sabido por tais povos. Mas, como a grande centelha divina que habitou a este planeta, deixou este portal de conexão, de iluminação para cada pessoa que clama e pede pela divindade. Quando você acende uma vela para Maria, por exemplo, ou para um preto velho, para um caboclo, para o Mestre Jesus, para o seu anjo da guarda, na realidade você está acendendo para você, para que no meio da escuridão da sua mente possa ser aceso um raio iluminativo, para que a espiritualidade possa enxergar ainda mais o seu clamor, a sua dor, o seu agradecimento. Quando se acende uma vela, a chama de uma vela, você acende para que você esteja mais iluminado, para com toda a espiritualidade. Você acende um clarão em seu caminho que precisa de clareza, que precisa de uma visibilidade ainda maior. Obviamente que cada um pode acender uma vela mental, dentro do seu corpo e do seu espírito, dentro de um clarão perceptível, sim, por óbvio. Mas lembre-se sempre, caríssimos, vocês estão residindo ainda em uma estrutura tridimensional. Enquanto existir a estrutura tridimensional, dimensão 3D, terceira dimensão, ainda existe algumas estruturas necessárias, materializadas. Algumas pessoas possuem imagem de algum santo, arcanjo, de algum orixá em suas casas. Algumas pessoas materializam tais forças por uma planta, por uma folha. Isso é o sistema tridimensional. Algo precisa estar ali representando um cristal. Algo precisa estar ali representando para que a conexão seja empreendida. E a vela vem como este veículo. A vela vem de um sistema místico, vem de um sistema milenar. O ato de acender uma vela traz um rito místico trazido por esse simples ato de acender uma vela. Percebe, filho? Então, peço que os que decidem acender uma vela, que acendam a vela dando nome para quem está acendendo aquela vela. Se acende a vela para o seu anjo da guarda, a vela para o meu anjo da guarda. Não acendam velas de forma aleatória, sem saber o porquê você está abrindo aquela chama, aquele portal. Importante você dar nome para quem você está se portando, a Deus, ao Espírito Santo, ao orixá, ao caboclo, ao preto velho, aos seres interdimensionais. A quem será direcionado aquele túnel que você acende a sua lamparina para ter acesso aos seus pedidos? Lembrando sempre que ao finalizar os seus pedidos e até mesmo os seus agradecimentos, coloquem a seguinte frase: que o melhor se manifeste.
Empreenda os seus pedidos, os seus clamores, sim, mas lembre-se sempre que na ordem divina tudo seguirá de acordo com os seus aprendizados, tudo de acordo com o que você tiver de melhor para recepcionar por toda a estrutura espiritual a quem você confia que possibilitará, mas não muitas vezes na hora que você quer, do jeito que você quer. Por isso que eu aconselho que todos vocês, diariamente, ao lançarem as suas aspirações ao divino, encerrem com que o melhor se manifeste, que o melhor se manifeste. Desejo um emprego melhor, desejo paz na minha casa, desejo harmonia no meu relacionamento, mas que o melhor se manifeste, que o melhor que seja para o aprendizado de todos os envolvidos, que se manifeste diante da sua fé e diante da sua resiliência para com todo o processo divino. Falou de vela, mas acabei falando um pouco mais, não é? Sempre complementando. Muitas pessoas estão visualizando durante o dia números repetidos, a exemplo de 11:11, 22:22. O que significam esses números repetidos? Aconselho para essas pessoas que têm direcionado o seu campo visual, que não é sem propósito, existe um propósito, porque não é do nada que você pode lançar o seu olhar e justamente está nesses números repetitivos, para que empreendam um estudo das hierarquias angélicas que a Cabala traz. O sistema cabalístico traz muito conhecimento angelical dos anjos, arcanjos, mensagens dos anjos transmitidas por repetições numéricas. Isso é milenar, tais saberes, milenar. As vibrações dos números. Pitágoras já trazia em todas as suas estruturas educacionais sistemas numéricos com suas robustezas de aprendizados, de desafios, assim como, diante de repetições, grandes portais são empreendidos diante do inconsciente. Por exemplo, o portal, você enxergar 0808, digamos, um exemplo. Significa maior confiança no caminho a seguir, maior confiança nas suas escolhas, por exemplo. Então, inclusive, existem alguns relatos em sistemas espirituais que 666, a besta. Por que será que a soma da numeração 666 denota algo trevoso? Mas de quais trevas, de quais sombras estão falando? De quais sistemas sincrônicos se está falando? Lembre-se sempre, caríssimos, mente ocupada, as sombras não têm espaço. Mentes ociosas, vazias, espaço muito grande para que as trevas se apropriem. E como você pode empreender esta caminhada de apropriação da sua mente, colocando a sua mente sempre em estudo? Por isso que gosto sempre de falar, se for para se apegar em algo nesta vida, se apegue ao estudo. Estude cada vez mais, leia, tenha acesso às informações, principalmente de leituras inclusive contraditórias, para que você forme a sua verdade, para que você tenha o direito de raciocinar, interpretar e comparar quais são os saberes que você sedimentará dentro da sua estrutura, sem colocar isto está certo, isto está errado, porque são janelas que foram vistas aquele mesmo assunto, janelas que foram observadas aquele mesmo assunto. Então percebam a grandiosidade que é empreendido como desafios. Dá para compreender? Dá para compreender. Sim. Resumir. Implantes de memórias. Podemos identificar quais memórias foram implantadas em nós, como esse procedimento de implante ocorre? Importante essa pergunta também. Os implantes de memórias, muito importante
ser observado por você, primeiramente, é a pessoa que mais deve se conhecer. Por isso que a gente fala autovigilância, autovigilância, autoconhecimento, autovigilância, autoconhecimento. Você é a pessoa que mais deve se conhecer. Você já deve ter uma rotina de vivenciar desafios, estruturas naturais da vida. Se algo começa a surgir de maneira diferenciada, não precisa esperar que um outro que convive com a pessoa diga: você está agindo diferente. Porque a pessoa que está na sua vigilância, no seu autoconhecimento, percebe mudanças comportamentais, mudanças de pensamento. Então, a pessoa que está adentrando cada vez mais em saberes espirituais, adentrando cada vez mais na educação mediúnica, o que pode corromper tais balizas, tal caminhada? Sexo, dinheiro e alimento. São 3 estruturas que podem corromper a caminhada do médium: sexo, dinheiro e comida. E você pode me perguntar: mas como, Pai Damião, tudo isso pode corromper a minha estrutura? E isso daí vou chegar nas falsas memórias. Você está no seu despertar, você está aflorando cada vez mais. E então começam a surgir pensamentos promíscuos, pensamentos somente de chakra base, pensamentos altamente promíscuos, de vaidades exageradas, desejos incontroláveis, dentro da sexualidade principalmente. Desafios. Lance também, neste momento, a sua autovigilância, porque diante de falsas memórias pode ser empreendido uma estrutura de que você pode fazer tudo, porque você tem a espiritualidade ao seu lado, porque você também é muito devoto, então não custa nada dar vazão a estruturas promíscuas, a estruturas completamente exageradas, de aprofundamentos em não dar valor ao seu corpo físico principalmente, e a desvalorizar o compromisso do seu espírito, apegando-se cada vez mais em prazeres por minutos, prazeres diminutos, como poucos minutos de prazer e satisfação da sexualidade pode levar a uma destruição de um lar, a uma destruição de uma casa espiritual. Isso estou falando de maneira promíscua, não é? Desequilibrada. O sistema do dinheiro, que também pode ser uma outra armadilha. O dinheiro envaidece as pessoas. O dinheiro envaidece as pessoas quando não equilibradas. Quando as pessoas estão em estruturas equilibradas, por meio da sua fé, por meio da firmeza dos seus propósitos, por meio da grandiosidade de que tal estrutura monetária pode auxiliar tantas pessoas assim como vocês. Pode ser uma falsa memória, colocada de que você pode comprar tudo, que felicidade, momentos de felicidade podem ser comprados talvez. Então, diante de sou imbatível, tem essa palavra, imbatível? Sou imbatível, nada me detém, porque eu posso comprar tudo. É uma grande enganação de uma falsa memória. A comida, muitas pessoas em desequilíbrios de ordem mental, emocional, cognitivo, lançam-se num aprofundamento de comidas exageradas ou comidas de menos, polos, né? Polaridades. Diante de falsas memórias, diante de um abraço que a pessoa gostaria de ter e não possui, e de falsas memórias de que a comida irá preencher
lacunas da alma. Irá preencher lacunas de amorosidade que não está se encontrando em seus pares, em pessoas que amam. Ou estrutura de comida de menos, mesmo tendo a oportunidade. Porque uma coisa é você não ter o que comer, outra coisa é você decidir não comer de forma exagerada. Coloca para um sistema de falsa memória, de caminhada por um suicídio. Ambos são suicidas. Por isso que o tratamento espiritual, o sistema da fé, é edificar uma fé, o acreditar efetivamente, por meio dos exercícios, por meio dos saberes, por meio do autoconhecimento, por meio da autovigília, por meio do autocontrole, dos autos que existem. Com isso, caríssimos, as falsas memórias não terão espaço para serem implantadas em vocês, como se fossem pequenos chips, como se fossem comandos para colocar vocês como se fossem marionetes. Então, caríssimos, importante ocupar a mente com sistemas cognitivos reais que façam valer por si, pela coletividade, empreendendo o bem, efetivamente, empreendendo o bem e acreditando no que o bem pode fazer. Rezar, orar e acreditar na oração. Porque se você reza, se você faz a sua oração, mas que você não acredita no poder daquela oração, você desfez a caminhada. Você prejudicou a potencialidade da caminhada. Dá para compreender, filho? Dá. Então, muito importante, caríssimos, rezar, orar e acreditar